Fala, gente linda, professor Juarez para mais uma aula de geografia. A gente vai começar agora um tema, né, que está na mesma pegada dos últimos que a gente veio trabalhando. A gente vai começar a região sul do território brasileiro, tá bom? A gente vai falar nessa aula dos aspectos naturais, né, de modo mais geral, sobre a região sul. A gente vai completando, né, deixando mais complexo isso ao longo das nossas aulas. Show de bola? Vamos lá, gente. A gente começa com o sul do Brasil aí, né, separadinho em 3 estados, como vocês podem perceber, tá bom? A gente vai ter, mais próximo ao sudeste, né, e centro-oeste, a gente vai ter o Paraná, show de bola? Nós temos Santa Catarina, mais ao sul, e no extremo sul do Brasil, a gente tem o Rio Grande do Sul, fazendo fronteira ali, né, com a Argentina, com o Uruguai, fazendo fronteira com espaços mais mais ao sul, né, propriamente ditos. Galera, nossa região ela vai ter algumas capitais importantes, obviamente, vocês já devem ter ouvido falar, em relação, né, ao território brasileiro, em relação à participação mais regional e até mesmo um pouco mais territorial, tá? Mas a gente fala, né, de um predomínio que não é das cidades grandes, a gente fala de um predomínio que não é dos grandes espaços altamente urbanizados, como nós vimos na região sudeste. Show de bola? Mas vamos lá, vamos para os aspectos mais gerais dessa região. Gente, uma coisa interessante é que a gente precisa entender, né, que o sul do Brasil não é uma área de relevos tão elevados, tá bom? Paraná, Santa Catarina apresentam até um pouco mais de altitude em determinadas áreas, tá beleza? Mas o predomínio da região sul do Brasil vem através de estruturas que são de planícies, como vocês estão vendo aqui, tá bom? E a planície gaúcha, né, tão famosa. E a gente fala também das coxilhas. Não é coxinha, tá? É coxilha. O que é a coxilha, galera? São pequenas elevações no relevo, tá? São pequenos morrinhos ali em toda uma estrutura que vai ser distribuída pela região sul do território brasileiro, tá? Então guarda aí. Aqui nós vamos ter uma média, né, de altitudes que é muito, muito baixa. É óbvio que alguns pontos são mais elevados, mas a média de altitude ela vai ser muito baixa, tendo predominância dessas 2 estruturas que vocês estão vendo aqui, dentro, né, da nossa territorialidade de relevo. Show de bola? Galera, a hidrografia ela vai ser muito pautada, né, através de uma união que não é só brasileira, tá? Mas como vocês estão vendo, nós temos a bacia do Paraná, a bacia do Paraguai, a bacia do Uruguai, tá? Que também estão dentro do Brasil. E esses rios, galera, eles vão se juntar, passando por Paraguai, passando por Argentina, passando pelo Uruguai, tá beleza? Chegando até o Oceano Atlântico, no que a gente vai chamar, né, de Grande Bacia do Prata, ou então de Bacia Platina, tá beleza? E a gente tem a Bacia do Paraná como grande destaque dessa área, como grande destaque de hidrografia, né, dessa região. Por quê? Porque a Bacia do Paraná, nós temos uma das maiores usinas hidroelétricas do planeta, tá? Aqui nós temos a usina de Itaipu. E a usina de Itaipu, ela é fundamental para gerar energia elétrica para o território brasileiro. Principalmente, né, para as áreas mais urbanizadas, para as áreas mais populosas desse território. Show de bola? Gente, além, né, desses rios importantíssimos que a gente falou, dessas zonas importantíssimas, nós temos um dos maiores aquíferos do planeta também nessa região. Lembra o que é aquífero? São aquelas águas subterrâneas que a gente pode utilizar para diversas coisas. Podemos utilizar para a indústria, para a agricultura, podemos utilizar para o próprio consumo, né, doméstico, tá? Aqui nós temos um aquífero que nós vamos chamar de Guarani, tá beleza? Que vai concentrar a maior parte da sua área em território brasileiro, mas que também é compartilhado com o Paraguai, com a Argentina e com o Uruguai. Show de bola? Então o aquífero também faz parte da hidrografia dessa região e deve ser entendido e valorizado como importante para essa área. Tranquilo, gente? Vamos lá. Quando nós falamos do clima, galera,
é óbvio, né, que a gente sabe que o clima do sul do Brasil ele é muito diferente de outras regiões. E por que isso acontece? Muito simples, porque o sul do Brasil ele vai estar localizado majoritariamente abaixo de quem? Abaixo do Trópico de Capricórnio. E isso significa, galera, que essa região abaixo do Trópico de Capricórnio é uma região de clima subtropical, trazendo temperaturas que são mais amenas, temperaturas, né, que são mais favoráveis, vamos dizer assim, durante todo o ano. Lá não existe o calor intenso que existe no Rio de Janeiro ou que existe em Manaus, por exemplo, que a gente já falou um tempo atrás, tá beleza? Então essa é uma região mais fria do nosso país, mais fria do nosso território. Principalmente porque ela vai ter a atuação dessa massa de ar aqui, ó, a massa de ar polar atlântica, que é uma massa fria, que entra em nosso território no inverno, tá beleza? E essa massa polar, ela leva, né, temperaturas muito baixas até o sul do território brasileiro, tá? É tão curioso que essas temperaturas baixas que chegam com a massa polar atlântica, elas ainda recebem mais força quando elas atingem regiões de serra lá no sul do Brasil. Quando elas atingem a região de serra e combinam, né, a altitude com essa massa fria, a gente tem até alguns lugares que chegam a nevar no Brasil. A gente acha que não tem neve no Brasil, né? Mas de vez em quando, pela combinação de fatores, a gente acaba tendo a neve em nosso território. Tranquilo? Gente, outra coisa aqui importante é a vegetação, tá? Nós vamos destacar duas áreas vegetais que são importantíssimas para o sul do Brasil e que trazem características bem distintas do restante do território. A gente vê que tem um pouquinho de cerrado, a gente vê, né, que tem a Mata Atlântica mais tradicional também, mas a gente vai destacar essas duas áreazinhas aqui. Olha só, nós vamos destacar os campos gaúchos, né, que a gente vai chamar de pampa, que são essas áreas em que você olha o horizonte e você não vê árvores em quilômetros. Você olha, é uma área mais plana, né, como nós falamos, e você não vê árvores, você não vê tantos arbustos assim, tá? A gente vai chamar isso de pampa, tá? E no pampa, galera, a gente tem um predomínio de quê? De gramíneas e de herbáceas, né? De espécies que são mais rasteiras. E a outra área de destaque, galera, ela fica na altitude ali, né? Na região sul, mais concentrada no Paraná, tá beleza? Que é a mata de araucária. Araucária, galera, é essa vegetaçãozinha, essas árvores que você está vendo aí, que são árvores com agulhas fininhas, né? Olha só, ela está concentrada nessa partezinha ali mais escura, tá vendo? E ela é uma área de pinhais, né? De árvores mais resistentes a temperaturas mais baixas. Show de bola? Com as folhas bem fininhas e que são muito concentradas nesse espaço no território brasileiro. Show de bola? Então essas aí, galera, são as características físicas mais importantes, tá? A gente vai discutir um pouco mais sobre elas, né, na nossa aula ao vivo. A gente se encontra depois. Valeu? Gente, beijo, beijo, tchau, tchau e até mais.